Olá! Em uma série de entrevistas especiais, o nosso Mosaicos homenageia as multifaces da arte brasileira. Nesta temporada, temos um encontro marcado com a música, o cinema, a dança, o teatro, o ativismo humanitário e a literatura, contando um pouco da trajetória de personalidades em que a vida e a arte se unem. Seja bem-vindo ao Mosaicos, série Multiartes. Escritor, poeta, ensaísta, professor e pesquisador, Hugo Pontes é autor mundialmente reconhecido por sua obra em poesias e poemas visuais. Formado em pedagogia, letras, língua portuguesa, língua francesa e respectivas literaturas, com especialização em literatura brasileira, atuou por anos na docência e em suas atividades literárias e de pesquisa histórica é autor de 30 obras publicadas entre livros solo e antologias. Seu trabalho com poemas visuais tem lhe rendido reconhecimento internacional e nacional com publicações ao redor do mundo. Conheça um pouco mais da vida e da obra de Hugo Pontes. Eu sou formado em língua portuguesa e literatura brasileira. Fui professor durante 35 anos. Lecionei desde o ensino fundamental até o ensino universitário. E, fora a questão profissional, eu me coloquei numa situação de escritor. Em princípio, poeta, fazendo poesia e tal, lá com os meus 16 anos. Depois, já na faculdade, gostei muito da questão da pesquisa e enveredei também para o campo da pesquisa. Eu tinha um pai que praticamente assim, incentivava a gente a ler jornal. Então, no começo, ele assinava jornal, então ele pegava aqueles cadernos infantis, dava para a gente ler. Depois, quando já fui alfabetizado, ele dava a página de esportes. E foi crescendo isso, né? Que hoje, por exemplo, eu não passo um dia sem ler um jornal. Eu tenho que comprar o jornal e ler, né? Depois, no ensino médio, os professores de língua portuguesa e literatura também foram muito incisivos na questão de ensinar a gente a gostar da literatura e a gostar de escrever. Depois nós criamos um grupo, criaram um grupo chamado VIX, e aí nós começamos a editar os nossos trabalhos, publicar em jornais, publicar os nossos livrinhos, manuais, né? E daí para frente a coisa evoluiu, né, para chegar no que está hoje. Mas teve uma base, um começo, e esse começo praticamente é a família, é a escola, né? Com relação à poesia, eu sempre escrevi, sempre tive não vou dizer que seja inspiração, mas aquela vontade de estar sempre escrevendo, né? Depois da poesia escrita, né, esse trabalho do poema visual foi uma experimentação, começa uma experiência. Você fala, o que eu estou fazendo? O que será isso aqui? Aí, de repente, vem alguém e fala, olha, isso aí já está acontecendo, ou já aconteceu, você está muito atrasado, ou você está muito adiantado, você está na frente e tal. E começa com a abertura de espaços para a gente publicar, porque até então você faz e guarda. Quando aparece um espaço que te um projeto, uma coisa que possa te incentivar a publicar, aí vai embora. A partir do primeiro você continua e
e segue, né? Hoje, por exemplo, os meus trabalhos são publicados praticamente no mundo inteiro, né? Eu participo de muitas exposições de poemas visuais, de arte postal, e a gente tem exposição espalhada pelo mundo afora. No Japão, Europa, Índia, China, México e Estados Unidos, para todo lado, né? Então, o ano inteiro a gente trabalha com isso, porque vem o convite para você mandar trabalho para a exposição, né? E depois vem as antologias, as publicações como essa aqui, né? Uma antologia de poema visual resultado de uma exposição acontecida nos Estados Unidos, com uma antologia de poema visual de 98 a 2008, produções dessa época. Tem essa aqui, por exemplo, que é uma antologia publicada na Rússia, né? Ela é toda escrita em russo, não dá para entender quase nada. Porque a gente, aqui ó, o trabalho meu está aqui, ó, né, certo? E vem o trabalho publicado e uma biografia, né, certo? Das coisas feitas aqui. Então, são coisas, por exemplo, que satisfazem, e o resultado disso é um incentivo à publicação, a gente produzir mais. Ao contrário do Brasil, que quase não tem nada. No Brasil é muito raro ter uma exposição de trabalhos que, sabe? Se eu participo de 50 exposições fora daqui, aqui eu participo de 2, 3 por ano. Meu trabalho é reconhecido lá fora, é publicado, estou sempre sendo convidado para participar de eventos, sempre convidado não só para participar com os meus trabalhos, mas ir também. No começo foi assim, como se estivesse querendo ilustrar algum trabalho, né? Quando eu vi num jornal publicado em Cataguases, pela primeira vez um trabalho voltado para o poema visual, que na época chamava Poema Processo, aí eu praticamente descobri que o que eu estava fazendo era o que muita gente estava fazendo e eu não conhecia e eu não era conhecido, né? Aí, a partir disso, eu comecei a mandar meus trabalhos para essa publicação lá em Cataguases. Aí a coisa evoluiu, sabe? Expandiu, foi para frente. E o mais importante para mim, nessa história toda, é assim, o reconhecimento que o trabalho é visto nas publicações que têm livros didáticos. Livro didático de ensino fundamental, de ensino médio, sabe? Com a publicação e textos para a meninada interpretar, né? Então, essa parte também, para mim, é a mais importante delas. Esse ano agora, por exemplo, 4 editoras entraram em contato comigo para publicar 4 trabalhos meus diferentes, cada editora com livros didáticos diferentes. Além de publicar, me pagaram também. Pagaram direito autoral, sabe? Então, é uma coisa que vai evoluindo, né? E a gente fica satisfeito por isso. Outra coisa, por exemplo, que me atrai muito é escrever para jornais, né? Então eu publico, sempre publiquei aqui nos jornais Gazeta do Sul de Minas, que já
encerrou a atividade, depois o Jornal da Mantiqueira, desde quando começou, Jornal da Cidade. Já publiquei em jornais fora do estado, publiquei no Jornal do Brasil há muitos anos, algumas coisas, no estado de Minas publiquei durante um bom tempo. Então são textos que você pode chamar de crônica ou registros, né, do dia a dia, né? Então eu tenho, assim, o que eu tenho publicado em jornais dá para fazer uns 5 livros, né? Que é muita coisa. Poema, no livro Poemas Visuais e Poesias, título, Crítica. Seu corpo porto de esperas cansadas, caudalosos rios que por ele descem, regando as flores que em seu colo nascem, esse corpo posto, porto sem desgosto, é virgem terra, rima e esperança. Você lê buscando entender o que está escrito, né, traz para você uma experiência, né, muito grande, em todos os sentidos. Seja ler um conto, uma novela, um romance, um poema e tal. E o que trouxe para mim, pessoalmente, foi assim, ser uma pessoa humana, um ser humano, né? Porque a gente tem os defeitos da gente, você tem as suas manias, né? a sua maneira de ser e tal, mas eu nunca deixei de pensar no outro como pessoa, né? Isso foi graças à leitura, graças à literatura, né? Porque quando você escreve, você está escrevendo praticamente sobre o outro e para o outro, né? É isso que eu penso.